Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um projeto de matemática. Esse é o nosso trabalho, Aprendendo Matemática na Cozinha, a partir de aprendizagens baseadas em projetos. As autoras desse projeto é Jéssica Yasmin Santos Bezerra e eu, Vanessa Vaniele de Souza Silva. Para compreendermos um pouco sobre a matemática, a fim de introduzir o trabalho, gostaríamos de explicar para você que a matemática tem sido descoberta ao longo de muitos anos por diferentes povos e culturas. A contagem já era perceptível desde o homem das cavernas, não necessariamente fazendo uso do nome contagem, mas objetivando quantificar coisas, seres como animais e plantas. Povos como os egípcios, os sumérios, babilônios, gregos e orientais foram essenciais para a significação da matemática, que durante muito tempo seguiria sendo objeto de interesse de muitos estudiosos. Foi, portanto, através da observação e da curiosidade humana empregada em diversos campos da ciência, como a astronomia, a física, a química, entre outras, que a matemática pode ser perceptível nos dias de hoje, sendo fortemente relacionada ao nosso cotidiano. Nesta perspectiva, objetivamos ensinar e aprender matemática correlacionando-a com situações comuns do nosso dia a dia, fazendo uso da cozinha como espaço dessas descobertas. Segundo Carol Castro, em 2016, citando no seu artigo, as mulheres do século XXI passam aproximadamente 18 dias por ano na cozinha, preparando refeições, que dá um total de 180 dias por década, o que significa absurdos 3 anos durante toda a vida. Uau, é realmente bastante tempo cozinhando. Considerando que a média de vida das britânicas é de 63 anos. Já os homens passam cerca de apenas 16 meses na cozinha durante toda a vida, uma vez que a maioria das alimentações são preparadas por mulheres. Por que estes dados são importantes, afinal? Primeiramente, para compreendermos o espaço que a nossa proposta de ensino e aprendizagem está situado e quem são os sujeitos que compõem este espaço, e, em segundo lugar, para discutirmos também a relação entre o tempo, a contagem e as contribuições de gênero. Pensar a matemática de uma forma próxima do nosso cotidiano é pensar numa matemática acessível e possível de ser vivenciada na prática, para além das teorias aprendidas em sala de aula. Muitos alunos não conseguem perceber o quão imersos estão na matemática dessa forma. E é por isso que nós acreditamos que este projeto pode ser um fio condutor para proporcionar novas significações e aprendizagens, tendo como metodologia principal o desenvolvimento de atividades que possam ser realizadas na cozinha, a fim de aproximar os alunos do objeto de investigação, a aprendizagem matemática. Contextualização. A nível de compreensão estrutural, se faz necessário contextualizar os motivos que nos orientou a projetar um conjunto de atividades possíveis de serem realizadas em casa, com os alunos e suas famílias. Dessa forma, abordaremos três segmentos: o contexto global, o contexto a nível institucional e o contexto formativo. A nível global, no dia 31 de dezembro de 2019, a OMS recebeu um alerta sobre estranhos casos de pneumonia que advinham da cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Era uma nova variação de vírus que nunca antes na história havia sido identificada em seres humanos. Na semana seguinte, as autoridades chinesas confirmaram a propagação do vírus, tornando a situação mais alarmante, uma vez que agora o vírus já conseguia rapidamente se espalhar por toda a parte. Embora a notificação tenha sido dada, foi apenas em 11 de março de 2020 que a OMS reconheceu o vírus, agora chamado de coronavírus ou Covid-19, como um problema global, perdendo status de epidemia, quando é algo local para a pandemia, ou seja, a nível mundial. Não obstante, descobriu-se também com pesquisas que o coronavírus era transmitido de humano para humano, trazendo uma série de problemas para todo o mundo. Tendo o vírus se espalhado pelo planeta Terra em diferentes lugares e para diferentes pessoas, contorná-lo virou questão de vida ou morte. Vários apelos foram feitos pelo mundo inteiro para que as pessoas pudessem passar por períodos de isolamento social, quando não se pode entrar em contato com outras pessoas, ou com grupos que não sejam do seu grupo de origem, como o ex-familiar. Além disso, outras medidas foram tomadas, como a utilização de máscaras de proteção individual, luvas, álcool 70, álcool em gel, água sanitária e higienização das mãos com água e sabão. Todas essas medidas são essenciais para que possamos garantir a segurança das pessoas, uma vez que até o presente momento a disponibilização de vacinas eficientes para combater o vírus ainda não foi realizada efetivamente. Em algumas cidades do mundo, foram adotados longos períodos de quarentenas, inclusive de lockdown, que é o fechamento total das cidades, com entradas e saídas apenas dos itens básicos, como medicações e alimentos.
Outros lugares fizeram um toque de recolher das ruas, fazendo com que cada vez mais estivéssemos todos confinados em nossas casas. Diante de todo esse caótico cenário que parece ter saído de um filme de ficção científica, se faz cada vez mais necessário a reestruturação da sociedade em diferentes segmentos, no comércio, turismo, na igreja, em todos os espaços onde antes haviam muitas pessoas, incluindo também a escola, que também precisou fechar, ainda que momentaneamente, as suas portas. A nível institucional, nós podemos configurar que, tendo o mundo inteiro freado as suas ações devido à pandemia de Covid-19, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte também decretou o cancelamento das atividades referentes ao semestre 2020.1, iniciadas no começo do ano. Dessa forma, todas as disciplinas foram temporariamente pausadas e sem previsão de retorno. Apenas entre os meses de julho e agosto, a UFRN, como medida provisória, resolveu acionar um semestre remoto de caráter optativo intitulado 2020.5, que teria duração bem curta, e algumas disciplinas e projetos de ensino para que os alunos pudessem estar se matriculando, a fim de dar-lhes alguma alternativa curricular e também para que tivéssemos algo para desenvolver nesse meio tempo. Recursos técnicos e financeiros puderam ser viabilizados, advindos do governo federal, para que as universidades pudessem manter suas atividades à distância nesse período de isolamento social. Sendo assim, os alunos puderam pagar mensalidades de internet e comprar materiais tecnológicos para estarem acompanhando as aulas remotamente em suas casas. No último contexto, que é o contexto formativo, nós podemos abordar que, no final do mês de agosto de 2020, recebemos orientações de que as aulas retornariam remotamente, porém, sendo obrigado a cursar esse novo semestre, chamado de 2020.6. Também seguindo a linha de ser um semestre emergencial. Houveram muitas reuniões com alunos, professores e núcleos que compõem cada curso, bem como com toda a reestruturação da grade curricular, retirando disciplinas, inviabilizando outras e criando novas, de modo que, em setembro, as aulas remotas puderam, enfim, ser iniciadas. Cada professor se reuniu com seus alunos e traçou como seria o andamento de suas disciplinas para que juntos pudessem pensar alternativas que fossem agora minimamente compatíveis com a nova realidade que nos era apresentada. É com você, Vanessa. A disciplina de ensino de matemática 2. Essa disciplina pertence ao Departamento de Práticas Educacionais e Currículo do Centro de Educação da UFRN. Trata-se de uma disciplina obrigatória no currículo de pedagogia, na modalidade de licenciatura, e possui carga horária de 90 horas. Na sua ementa, ou seja, o que a disciplina visa trabalhar no curso, são propostas curriculares e pedagógicas para o ensino da matemática na educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Além disso, a ementa visa proporcionar o ensino de propriedades de figuras geométricas, planas e tridimensionais, simetria e semelhança, grandeza de comprimento, área, volume e ângulo, linguagem matemática, bem como ensinar metodologias e recursos auxiliares ao ensino e aprendizagem, planejamento e avaliação de conceitos geométricos e medidas. Momentos do desenvolvimento da disciplina. A disciplina de ensino de Matemática 2 sofreu algumas alterações na transição entre o semestre presencial, cujo momento foi inicializada, e o momento da retomada à distância. Dentre as principais mudanças, listamos algumas que foram mais concisas, como a mudança de disposição dos horários das aulas, uma vez que antes da pandemia nós tínhamos aulas 2 dias e aulas presenciais na semana, que eram na segunda, nos primeiros horários, e na sexta, nos 4 últimos horários da tarde. Enquanto na retomada das aulas, na modalidade remota, conversamos com o professor, a fim de repensar essa organização, de modo que as nossas segundas-feiras seriam aulas assíncronas, onde o tempo de aula serviria de momento para estudo, pesquisa e planejamento das atividades propostas pelo professor. E nas sextas-feiras, das 15 às 17, teríamos nosso momento síncrono, onde faríamos uso de uma plataforma de reuniões online chamada Google Meet para assistir às aulas. Outra mudança na disciplina foi na proposta de atividades que iríamos desenvolver. Antes, no momento da pré-pandemia, quando nossas aulas ocorriam normalmente no laboratório de matemática, no bloco de aulas do Centro de Educação, a proposta final da disciplina era que realizássemos um projeto de ensino com a finalidade de ensinar conteúdos matemáticos para o ensino fundamental 1 e educação de jovens e adultos, podendo inclusive ter a oportunidade de executar esses projetos nos nossos estágios ou em algumas instituições educacionais.
o que claramente não foi possível fazer devido à pandemia do coronavírus, sendo, portanto, reestruturada a proposta, mas não toda ela, uma vez que agora o projeto seria redirecionado a trabalhar conteúdos matemáticos, levando em consideração o momento em que estamos e o local onde os alunos estão inseridos, que é dentro das suas casas. Propostas para desenvolver a disciplina. O professor que trabalha atualmente com a pedagogia de projetos tem que se preocupar em estar sempre atualizado com as novas modalidades de práticas educacionais, tem de ser dinâmico e inovador, buscar o seu crescimento profissional. Os educadores que trabalham com projetos têm uma concepção de educação que vai além da transmissão de conhecimentos. Enfim, o educador está preocupado em oferecer uma educação de qualidade aos seus alunos. Sua preocupação é oferecer uma formação integral que seja capaz de dar-lhe condições para exercer sua cidadania. O que podemos perceber pelas nossas leituras e discussões em sala é que, embora não exista um caminho único a ser seguido, alguns aspectos devem ser considerados no desenvolvimento de projetos, tais como a escolha do tema, o planejamento, as ações, o replanejamento, o registro dos caminhos percorridos, a avaliação, o fechamento do projeto, entre outros. Já no âmbito da educação matemática, a implementação do trabalho com projetos pode ser feita tanto no sentido de estudar um tema não relacionado à matemática, como para tratar os conteúdos desta disciplina. No primeiro momento, a matemática dará suporte para a compreensão da situação estudada, enquanto no segundo momento, o foco do estudo é o conteúdo matemático. Mas não é fácil. Existem dificuldades encontradas pelos professores no desenvolvimento de projetos, tais como a falta de apoio dos colegas de trabalho, coordenadores e diretores, resistência de alguns professores ao trabalhar o multidisciplinar, resistência dos alunos e a escola, falta de recursos materiais, falta de condições de uso dos materiais disponíveis na escola e a falta de interesse dos alunos. Atualmente, uma das dificuldades encontradas devido à pandemia do Covid-19, as aulas estão sendo realizadas de forma remota. E o educador deve mais uma vez inovar e procurar trabalhar uma abordagem de projetos que envolva os alunos no contexto familiar. Lembrando-se sempre que o pontapé inicial do projeto são os conhecimentos prévios dos alunos, adquiridos nas suas interações familiares. O professor pode aproveitar esse momento para desenvolver a família do educando. Em visão, a maior vantagem de trabalhar com projetos é o maior interesse dos alunos em participar das aulas, visto que eles são atores ativos do processo de aprendizagem. O educador consegue, através de suas provocações, fazer com que o aluno compreenda melhor onde estão inseridos, bem como meios de modificar o ambiente à sua volta. E é de grande importância para os alunos de licenciatura aprenderem a trabalhar a abordagem de projetos, fazer leituras e discussões a respeito da temática, começando com algo simples, envolvendo uma ou mais disciplinas, e no decorrer dos tempos, ampliando o leque. O projeto, etapa 1, preparação. Para um projeto, nós precisamos refletir previamente o que a equipe estava pensando fazer. Nesse instante, nós tivemos duas certezas. Ao passo em que precisaríamos estar desenvolvendo um projeto de ensino para os nossos alunos, seríamos nós também os sujeitos do próprio projeto de aprendizagem traçado pelo professor Fred. E 2, era, portanto, a experiência na experiência. A aprendizagem por meio de projetos, embasamento teórico. É necessário aprender os conceitos e situação por si mesmo, de forma autônoma e relacionando as descobertas novas com as anteriores, e desenvolver um projeto ou produto final a partir de tarefas desafiadoras. O projeto, etapa 2, planejamento. Foi necessário fazer a escolha do tema, que o nosso foi, então, Aprendendo Matemática na Cozinha, procurar referências ao tema escolhido, tanto na BNCC, nos livros didáticos e nas bases de dados do YouTube. Se Vanessa me permitir explicar essa parte, assim farei. Pode sim. Ok, obrigada, Vanessa. Essa é a nossa tabela 1, que é a tabela de referência que encontramos na BNCC. Nós catalogamos por anos, unidades temáticas e habilidades referentes a cada unidade. As unidades utilizadas foram de grandezas e medidas e números, presentes nas turmas de 1º ao 5º ano.
Nessa segunda imagem, 1 e 2 são exemplos de atividades contendo medidas de grandeza nos livros didáticos do ensino fundamental 1. Como podemos ver nessas imagens, as figuras que evidenciam, por exemplo, objetos de medida ou inclusive alimentos que podem ser vistos na própria casa da criança são constantemente utilizados em livros do ensino fundamental 1. E uma última referência ao nosso trabalho foi a pesquisa do tema no YouTube. Quando digitamos Aprendendo Matemática na Cozinha, surgem diversos vídeos falando sobre o assunto, de modo que a criança pode compreender o tema proposto por um simples clique. É com você, Vanessa. Revisão de experiências prévias, finalidade do projeto. A partir do nosso projeto, nós esperamos alcançar objetivos e habilidades semelhantes aos citados anteriormente na tabela de acordo com a BNCC. Além de traçar objetivos de ordem conteudinal, procedimental e atitudinal, que são essenciais para uma aprendizagem significativa e capaz de gerar questões problematizadoras para também formar cidadãos conscientes e responsáveis. Desta forma, objetivamos que os nossos alunos possam, a partir desse projeto, 1. Conhecer sobre medidas de grandezas a partir de massas e volumes. 2. Conhecer sobre frações simples. 3. Identificar frações. 4. Identificar medidas de grandeza. 5. Fazer uso da cozinha como espaço de aprendizagem significativas. 6. Discutir relações de gênero nesse espaço. 7. Quantificar, enumerar e catalogar objetos. E 8. Produzir receitas. E ainda repensar o consumo dos alimentos de forma mais consciente, despertar interesse pelo consumo de frutas e verduras, discutir questões ligadas à saúde do corpo que se relacionam à alimentação, abordar transtornos alimentares, compreender o que é uma alimentação saudável, evidenciar o papel do profissional da cozinha na sociedade, repensar a produção de lixo e a temas relativos à natureza, como a utilização de matéria orgânica para a adubagem do solo. A justificativa do projeto se baseia na seguinte questão. Há uma grande variedade de conhecimentos matemáticos que podemos abordar no ato de cozinhar. As unidades de medidas usadas na receita, a quantidade de ingredientes, os rótulos, tudo isso envolve matemática. Aprendendo matemática na cozinha, este tema foi escolhido com o intuito de ajudar os futuros pedagogos a trabalharem matemática de uma forma acessível e lúdica. Foi pensando a atual situação também em que vivenciamos, de ensino remoto, onde os alunos encontram-se em casa e a grande maioria deles tem acesso a utensílios domésticos e à cozinha das suas casas. A descrição geral do projeto é que o projeto apresentado neste trabalho trata-se de uma proposta de ensino por projetos, tendo a cozinha como lugar de aprendizagens matemáticas. É uma forma que encontramos de aproximar os conteúdos aprendidos anteriormente na escola com a realidade vivenciada pelas crianças neste tempo de isolamento social, trazendo os conteúdos para dentro de casa para ser aprendido pelas crianças e por suas famílias. O contexto de realização do projeto. Nós pensamos em fazer esse projeto voltado para alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 2, do Ensino Fundamental 1, que estivessem matriculados em escolas públicas e que até o momento ainda não puderam retomar as suas atividades presencialmente, ou seja, pensado para um público remoto. O projeto, ele consta com a duração estimada de 4 semanas, sendo aplicado 2 vezes em cada semana, um para momentos síncronos e outro para momentos assíncronos, totalizando 8 aulas. Sequências de ações e atividades que serão executadas pelos participantes do projeto. Então, o professor, na condição de mediador e com o intuito de envolver o aluno e a família no projeto, realizará provocações questionando o aluno sobre a presença de unidades de medida na cozinha de casa. A nossa atividade 1 tem a seguinte proposta. O que temos na cozinha para medir? E aí faremos a descrição de cada passo dessa atividade. Com o auxílio de alguns familiares, construam uma lista de objetos na qual podemos utilizar para medir os ingredientes para o preparo da receita que você mais gosta. Além disso, observe o que esses objetos têm em comum e o que eles têm de diferente. No final, crie uma tabela contendo as seguintes informações: o nome do objeto usado para medir, o que pode ser medido utilizando ele e se ele é sólido ou líquido, assim como mostrado na tabela 2, tendo como exemplo
como que a criança poderia estar preparando esse momento da atividade. A atividade 2 seria pesquisando sobre receitas. Agora que você já conheceu alguns instrumentos de medida presentes na sua cozinha, que tal usá-los para fazer uma deliciosa receita de bolo? Utilizando a internet ou cadernos e livros de receitas, pesquise e selecione a sua receita favorita de bolo. Segundo, liste os materiais que serão usados para esta receita, os ingredientes. E terceiro, observe se a sua casa existem todos estes materiais para produzir sua receita. Caso possa ou queira comprar algo que esteja faltando. Converse com seus pais para que eles possam providenciar. Veja se a receita escolhida por você é fácil de fazer, mas não vamos fazê-la neste primeiro momento. É apenas uma pesquisa inicial e a preparação do que será necessário. Atividade 3. Analisando rótulos e embalagens. Com a ajuda dos responsáveis, observe a sua despensa ou a geladeira e separe os itens que você tem para poder fazer a sua receita. Observe também os rótulos e as embalagens dos produtos que você selecionou. Repare se as embalagens e os rótulos mostram o peso do produto em litros, mililitros, quilos e gramas. Anote as informações que encontrar. Repare se os ingredientes que você selecionou para essa receita podem ser medidos utilizando os materiais que você listou lá naquela tabela da atividade 1. Depois disso, discuta com seus colegas o que pode ser medido e com qual instrumento da tabela. Os ingredientes selecionados por você são sólidos ou líquidos? Anote essa informação também. A atividade 4. Retomando a receita. Primeiro, retome a receita do bolo que você escolheu e observe se existem indicações como, por exemplo, meio, um terço, um quarto, um quinto. Pesquise o que são estes números que aparecem na receita. Caso a sua receita não possua esse tipo de número, pesquise o que eles são assim mesmo. Atividade 5. Interpretando as informações. Nessa atividade 5, os alunos deverão indicar o que eles encontraram nas pesquisas anteriores sobre os números fracionais indicados na receita e socializar o que eles representam. Cada aluno deve mostrar, exemplificando com o uso de copos e xícaras, o que significa dizer na prática o que é meia xícara de leite, um terço de óleo, um quarto de açúcar ou outros ingredientes que eles tiverem acesso. Além disso, devem registrar, através de desenhos, a representação gráfica e numérica das frações observadas. É interessante fazer, no final dessa atividade 5, um desafio, onde cada criança poderá desafiar uma outra criança, propondo desafios sobre frações para os seus coleguinhas. Por exemplo, eles podem propor: encha um copo e meio com água, meça um quinto de xícara de farinha, e assim por diante. Atividade 6. Mão na massa. Nesta atividade, com a ajuda dos pais ou responsáveis, os alunos devem, munidos dos ingredientes que selecionaram, executar suas receitas de bolo favoritas, bem como registrar por gravações, imagens ou ilustrações o passo a passo do que fizeram. Atividade 7. O que registramos? Espaços de compartilhamentos. Nesse momento, a atividade é destinada para compartilhar os resultados das receitas. Os alunos vão então contar como foram as suas experiências de pôr literalmente a mão na massa, o que eles sabiam, o que aprenderam e também exercitar o ouvir ao próximo. Atividade 8. Avaliando o projeto e apreciação. Os alunos serão incentivados a expor o que acharam de trabalhar com abordagem de projetos, se gostaram ou não do método utilizado, se houve aprendizagem dos conteúdos e sugerir as próximas pesquisas. Estes são os materiais e recursos que elencamos para a produção desses momentos, esses 8 momentos do projeto. São eles a internet, o computador, celular ou tablet, materiais de uso culinário no geral, como copos, xícaras, colheres, formas de bolo, ingredientes da receita, que serão elencados pelos próprios alunos, e o caderno de registro. O projeto, etapa 3, reflexões da equipe.
No atual mundo globalizado em que vivemos, é marcado por inúmeras transformações, e o professor, bem como a escola, precisam acompanhar essas mudanças. É necessário romper várias barreiras para conseguir nosso resultado final, que é o de formar cidadãos. O resultado do aprendizado pela equipe foi que, por meio da abordagem de projetos, é possível direcionar o processo educativo conforme previsto nos parâmetros curriculares nacionais, partindo do conhecimentos prévios entre os educandos, trazendo um contexto próprio deles para o que está sendo ensinado. O diferencial é que os projetos vêm abordando uma proposta de educação dinâmica, onde o aluno é ativo no processo de investigação, experimentação e na resolução de problemas. E como que foi a experiência de trabalhar com ABPs? Nós vamos contar para vocês. O trabalho com a proposta de ABPs, a aprendizagem baseada em projetos, nos proporcionou experiência na produção de projetos, que não é algo comumente utilizado por nós docentes em formação na pedagogia. Normalmente, nos é pedido planos de aula convencionais, planos de unidade e, no máximo, um plano de ensino, que se aproxima mais da ABP. É uma atividade aparentemente simples, pensar atividades para compor um projeto, mas à medida que fomos tomando consciência do que era um projeto, de como trabalhar ele, mais complexa se tornou a vivência, uma vez que agora todas as atividades que iríamos elaborar dentro dos projetos precisariam, por essência, atender à ideia de que o aluno será o protagonista da sua própria aprendizagem. E pensar atividades para tornar realmente concreto esse protagonismo é um verdadeiro quebra-cabeças. Acreditamos que a nossa proposta de ensino, utilizando receitas, são um material rico para aulas de matemática, e concomitante com a abordagem de projetos, podemos trabalhar uma infinidade de conceitos, unidades de medida convencionais e não convencionais, diferentes grandezas utilizando materiais de sua própria cozinha também. Então, Jéssica, o que foi aprendido sobre matemática e o ensino de matemática? Bom, primeiramente eu posso destacar a influência de pensar um projeto de atividades para alcançar objetivos matemáticos, que evidenciam a figura do aluno como elemento central da aprendizagem proposta pelos projetos, de modo que tanto nós, enquanto alunos em processo de formação, aprendemos, quanto pensamos estratégias de ensino para que os nossos futuros alunos também possam alcançar os objetivos pedagógicos propostos. Diferentemente do ensino de matemática 1, que foi cursado presencialmente. Os desafios de ensino de matemática 2 conseguiram ser bem maiores e mais experimentais, uma vez que propôs uma autonomia a cada um de nós no que diz respeito à pesquisa, interpretação, provocação de novas ideias e outras coisas. Já havíamos visto o quanto a matemática está presente no nosso cotidiano. Explorar essa presença no ambiente da nossa casa é bastante enriquecedora, fazendo-nos observar o que existe à nossa volta e como podemos fazer uso dessas coisas e problemas para ensinar algo a alguém. Apesar de ser uma dinâmica complexa, eu enxergo o trabalho com projetos de uma forma bastante boa, ao menos na matemática e nas ciências, pois propõe ao sujeito da aprendizagem o cientificismo necessário para gerar novas descobertas. É através das perguntas e respostas que as respostas podem então surgir, e nós, enquanto seres humanos, chegamos aonde estamos, devido à nossa curiosidade. Já diria Walt Disney, aqui, no entanto, nós não olhamos para trás por muito tempo, nós continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque afinal nós somos extremamente curiosos, e a curiosidade continua nos conduzindo por novos caminhos. E aí ele conclui com siga em frente. Ótimo relato, Jéssica. Agora, o que foi aprendido sobre a matemática e o ensino da matemática por Vanessa. Minha experiência durante esse semestre e ao longo dessa disciplina foram positivamente enriquecedoras. Anteriormente, eu já havia tido contato com projetos de pesquisas nos estágios do currículo, mas apenas de forma passiva ou como observadora e até mesmo auxiliando no desenvolvimento do projeto na sala. O professor Fred, muito assertivo com a proposta de projetos voltados para o ensino remoto, fez com que a gente pensasse além do presencial e com a ajuda dos familiares do aluno nesse processo de ensino e aprendizagem. Pensar esse projeto nesse atual sistema remoto foi desafiador, bem como cursar a disciplina. Mas na condição de futuros pedagogos, nós estamos em constante evolução, nos adaptando a qualquer situação e pensando no nosso objetivo, sempre, que é de formar cidadãos críticos. A nível de sugestões e recomendações para professores que ensinam matemática, nós podemos destacar que o mundo está carente de entusiasmo, isso é um fato. A razão de muitos alunos pensarem a matemática com um olhar negativo, como matéria difícil e chata, é porque a maioria deles aprende de uma forma realmente enfadonha e sem significado.
Entretanto, a matemática é uma disciplina presente em praticamente tudo à nossa volta, bem como a maioria das descobertas científicas que se deram por meio dos matemáticos. Nós acreditamos que o conhecimento matemático e o interesse dos alunos podem ser adquiridos a partir de tarefas simples do dia a dia. Incentivamos o professor a desafiar-se na abordagem de projetos. Pode começar, inclusive, com algo simples, que traga entusiasmo e coloque o aluno como centro da aprendizagem, e não apenas como receptor das informações. E o resultado disso será um despertar de interesses dos alunos pela matemática. E essas foram as nossas referências bibliográficas e documentais. Obrigada a todos por escutar a nossa videoaula até agora. Um abraço e tchau. Muito obrigada.